já. Bom, pessoal, nós estamos estudando a Parashá de Vayeshev. Na Parashá de Vayeshev, quando a gente pega o Chumash de Bereshit de uma maneira geral, principalmente a história a partir de Yaakov de uma maneira em particular, a gente encontra muito ódio, muita raiva, a gente encontra a inveja assim de uma maneira bem presente. E é isso que a gente encontra nas parashiot anterior, nessa parashá. Então, a gente encontra, como Yaakov ele fala sobre as suas esposas, quem ele amava, quem ele odiava, ódio, raiva, a gente encontra bastante. E na nossa parashá, vendendo ele, né? Mas tudo começou, aparentemente, vamos começar a analisar por aí, e vamos abordar algumas coisas que eu tenho para falar sobre isso, que eu acho que é bacana a gente debater. A Torá, quando fala sobre o que Yaakov ele fez com Yosef, tem até uma passagem no Tratado de Shabat, que diz que por conta de 2 moedas, né, que ele gastou para poder comprar aquela túnica dele, a túnica especial que ele comprou para Yosef, isso acabou levando o povo de Israel a descer a diáspora do Egito, só para você imaginar. Quer dizer, os sábios estavam querendo dizer, aqui de uma maneira geral, que uma coisa é óbvia, que não se faz diferença. Quando você tem filhos, você não pode fazer diferenças entre um e o outro. É como se fosse uma crítica sobre Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu, o patriarca, ele fez uma diferença de Yosef. E a Torá descreve que Yaakov amava Yosef, porque ele nasceu, na sua velhice, 2, ele nasceu para sua amada Raquel, tá certo? Era o filho primogênito da Raquel. Tá certo? E ele tinha uma queda por Yosef, isso é verdade. Mas uma coisa é você ter queda por um filho, outra coisa é você demonstrar na frente dos outros. Então os comentaristas caem em cima, tanto é que o Talmud afirma que isso foi querendo ou não é assim. O Talmud está querendo nos ensinar que a gente não pode fazer diferença na frente entre um filho e outro, porque você acaba causando uma certa inveja, como de fato ocorreu, a inveja entre Yosef e os irmãos, o que acabou levando a venda do irmão e a descida no Egito, assim diz para nós o Talmud. E a pergunta óbvia que a gente tem que fazer é o seguinte, estamos falando, não é de qualquer um, estamos falando do patriarca Yaakov. Nós estamos falando dos Bechir Avot. Entre os patriarcas, que todos eles eram profetas, estamos falando do especial, sabe, Yaakov. E não só que é especial, pega a história dele, ele sofreu isso também. Na paraxá anterior, ele já tinha visto o que acontece quando você pega uma coisa, quando você tem diferenças um para o outro. Quando ele viu que Yitzhak, o seu pai, tinha uma queda para Esaf, ele também ficou chateado que a brachá não ia ser para ele. E ele fez toda aquela falcatrua. O que gerou aquela falcatrua? Que Esaf queria matar o Esaf. O Esaf queria matar Yaakov. Como a gente vê, tudo por conta de quê? De uma certa inveja, porque Esaf, quando ficou com inveja, que o irmão roubou a primogenitura. Quer dizer, Yaakov, então, ele pegou a brachá também, porque a inveja que o pai, ele gostava mais. Quer dizer, a gente vê que quando um pai ele faz diferença na hora de tratar os filhos, isso vai gerar um ódio. É o que gerou na paraxá anterior, é o que está gerando nessa paraxá. E nós precisamos entender por que a Torá relata isso. Precisa entender mais a fundo o que é esse conceito, de uma maneira mais profunda. E eu queria abordar com vocês 2 trechos primeiro que o nosso Rebbe fala, depois eu quero entrar num outro assunto da Parashá, por isso eu quero ser sucinto, para a gente realmente aproveitar 30 minutos, por isso, sem perguntas fica para o fim, se Deus quiser, para a gente criar esse raciocínio e aproveitar essa meia hora da melhor maneira possível. Tem uma passagem que o Rebbe ele fala para nós, o Rebbe fala isso em 2 períodos diferentes. O Rebbe ele falou isso tanto em 1985, na verdade era 84, foi no Fabrengen de Yutet Kislev, e também teve no Fabrengen de 1986, na noite de Sukkot, também o Rebbe falou a respeito desse assunto. O Rebbe está querendo dizer aqui, ele fala uma coisa interessante, uma visão completamente diferente, que é curioso aqui. O Rebbe chegou à conclusão, é impossível dizer que Yaakov não sabia uma coisa lógica e que ele tenha passado. É óbvio que ele sabia que um tratamento como esse ia gerar ódio entre os irmãos. Mas primeiro, o Rebbe responde, ele fez isso porque ele sabia que Yosef, ele ia ser o Rebbe, o próximo Rebbe, não ia ser ninguém, nenhum dos outros filhos, nem Reuven, nem Yehudá, quem ia ser o Rebbe do povo de Israel quando ele ia falecer.
ia ser Yosef e todos iam seguir o Yosef. Realmente Yosef liderou o povo de Israel no Egito, então ele sabia que ele ia ser o Rebbe, por isso ele fez a túnica, era como se ele estivesse fazendo uma capota para ele, que ele ia seguir o caminho. Isso é a primeira coisa, mas mais que isso, muito mais que isso, o que Jacob ele queria realmente é criar um ódio. E aqui ele revira, o Rebbe vira totalmente a situação, veja só. Jacob estava ciente que ia criar um ódio. É por que ele quis fazer isso? Porque às vezes você pode aplicar o ódio de uma maneira positiva. O que quer dizer aplicar o ódio de uma maneira positiva? Então a gente sabe que não é o ódio, não queria falar o ódio, não falar o ódio, é a inveja. Os irmãos ficaram com inveja. Inveja se fala kina'ah. Sina'ah é ódio e kina'ah é inveja. Então o texto vai cair no errav, né? E os irmãos eles ficaram com inveja quando viram que eles deram, que Jacob ele tratou ele diferente. Por que é inveja? A inveja pode ser utilizada do lado positivo. Como que a gente sabe que a inveja pode ser usada do lado positivo? O versículo na paraxá anterior fala que a Raquel ela tinha inveja de Leia. Está escrito claramente que a Raquel ela tinha inveja de Leia. Por que ela tinha inveja de Leia? Então, Rashi comenta, ela tinha inveja de Leia, não porque ela era a mulher que tinha filhos, etc. Não era essa pegada que ela tinha inveja que ela não tem. Rashi comenta lá, isso que é muito bonito. Rashi comenta, ela invejou os atos positivos de Leia, que por conta disso ela foi merecedora. É totalmente diferente. Ela não tinha inveja porque ela não tem. Ela invejava porque ela não chegou no nível de Leia. Isso significa invejar a inveja do lado positivo. Quando isso é chamado na terminologia talmúdica, é chamado kinat sofrim. Quando eu tenho inveja de um cara que ele é mais inteligente que eu, simplesmente eu tenho inveja dele, porque ele é mais inteligente que eu. O que eu posso fazer com isso? Eu tenho como tirar dele essa inteligência? Não. Então o que isso vai me gerar, a inveja que eu tenho sobre ele? Que eu vou estudar mais. O fato que eu invejo ele, isso só tem a engrandecer a minha pessoa. Raquel, quando tinha inveja de Leia, ela tinha inveja porque ela era tão tzadek. Qual é que ela é tão tzadek que eu não sou? Por que ela mereceu tanto e eu não ainda? Quer dizer que eu quero almejar chegar no nível dela. Assim Rashi interpreta. A inveja dela era para os atos positivos de Leia, Rashi traz. Veja, não é inveja porque ela tem e eu não tenho, não. A inveja é ela conseguiu o que eu não consegui porque ela tem uns atos meritórios que eu não consegui. Isto era a inveja que tinha Raquel sobre Leia, o lado positivo. Diz o Rebbe aqui a mesma coisa. Diz o Rebbe aqui a mesma coisa. O Rebbe fala que a mesma coisa aconteceu com Yaakov aqui. E Yaakov ele queria instigar os irmãos a terem inveja de Yosef para que eles pudessem almejar e chegar no nível de Yosef. Então ele instigou de propósito. Porque é impossível dizer que Jacob não sabia o que está fazendo. Jacob sabe muito bem o que estava fazendo. Mas, às vezes, você instiga um outro a alcançar o nível do outro, simplesmente falando, olha como é que ele é capaz. Então, o que o outro vai fazer? Ele vai me esforçar para poder chegar no nível dele. Infelizmente, os irmãos não estavam preparados para isso. Na verdade, isso acabou não levando do lado positivo, e a gente vai chegar agora na outra parte do que eu queria dizer. Mas assim, o Rebbe estava falando naquele Faber, que Yaakov, ele sabia que Yosef era o Sadik, ele sabia que Yosef ia pegar a batina dele, que ele ia ser, etc. Isso é fato. Então ele tinha um amor para ele, era verdadeiro, porque ele sabia que a alma de Yosef era especial e era diferente, e tudo ele tinha sucesso, etc. O que Yaakov queria instigar é simplesmente a inveja do lado positivo nos irmãos, mas isso acabou não ocorrendo por lado dos irmãos. Mas o ato de Yaakov de instigar a inveja dos irmãos para Yosef foi algo positivo, que é consciente que Jacob ele queria fazer. Infelizmente, isso acabou não levando desta maneira pelos irmãos de Yosef. E aí vem a segunda parte que eu queria falar com vocês. Tenta seguir, eu vou unir agora o que o Rab Jonathan Sachs ele falou numa drachá dele, uma coisa muito interessante. Agora, a parte dele, ele diz assim, a Torá descreve na paraxá dessa semana por que os invejavam, a sua velhice, e a Torá declara velo yachelu dabero leshalom. E eles não conseguiam
falar com ele para paz. É engraçado, está estranho a linguagem aqui. Você não fala, não conseguiram falar com ele para paz. Por que eles não conseguiram falar com ele em paz? Por que a Torá declara que os irmãos não conseguiam falar com Yosef em paz? Aqui tem um grande segredo. Quer dizer, eles viram que Yosef era o mais amado, o pai fez lá a túnica, e eles não conseguiam falar com ele em paz. Nós tivemos um grande sábio chamado Rabbi Yonatan Eibshitz. Rabbi Yonatan Eibshitz, ele viveu na época do Baal Shem Tov. Ele era um gigante da Torá. Ele era um opositor ao Baal Shem Tov na época dele, estamos falando há 300 anos atrás. E Rabbi Yonatan Eibshitz, ele interpreta que quer dizer que ele não conseguia falar em paz. Ele não conseguia falar em paz. Quer dizer, eles não conseguiam falar com ele em paz. Ele fala o seguinte, é isso que está escrito em Parashat Kedoshim, no terceiro livro da Torá, capítulo 19, versículo 17. Lá está escrito que você não deve odiar o seu irmão, não pode odiar o seu irmão no seu coração. Então, o que é a ideia de não odiar no seu coração? Vem o Rambam em Ilhot Deot. Então, você vai ver lá, Lotisnai, isso vai Ikra 19:17. Quando você pega o Rambam em Ilhot Deot, no capítulo 6, Alahá 6, o Rambam, ele traz uma Alahá super interessante. Vejamos na linguagem aqui do Rambam, para vocês entenderem o que ele diz. Diz o Rambam o seguinte: quando alguém pecar contra o seu próximo, esse não deverá guardar rancor e permanecer calado, conforme se diz sobre os ímpios. Ele traz Avshalom e Amnon, a gente já vai ver isso aqui. Pelo contrário, a pessoa ela deve tornar o assunto conhecido para o outro e falar por que você se comportou assim comigo, por que você pecou contra mim em tal assunto. Em outras palavras, o Rambam traz na Alahá aqui o seguinte, que se eu tenho uma coisa contra você, você me fez uma coisa que me prejudicou, ou você está fazendo uma coisa que isso está me deixando chateado, está me deixando nervoso, ou você me feriu, eu não posso ficar calado. Se eu fico calado, eu carrego ódio no meu coração. Vem a Torá em Parashat Kedoshim, fala, não fica com ódio no seu coração, não odeia o seu irmão, quer dizer, não tenha ódio do seu irmão no seu coração. O que quer dizer ódio no coração? Ficou dentro, você não falou. Quando a pessoa não comenta com outra pessoa, quando ela não fala para o outro, ela está guardando dentro do seu coração, está transgredindo logo da Torá. Diz Rabbeinu Yonatan Eibshitz, é isso exatamente que quer dizer a Torá quando diz que eles não conseguiram falar com Yosef em paz. Em nenhum momento a gente vê que os irmãos chamam Yosef e conversa com eles e fala, por que você fez isso? Por que você está fazendo isso? Por que o papai está te tratando bem? Não teve conversa. E a Torá declara, eles não conseguiram falar com Yosef em paz. Em outras palavras, para você conseguir uma certa paz interior, é extremamente necessário que você o quê? Que você pronuncie, que você fale, que você demonstre, que você põe para fora. Porque é proibido você carregar o ódio dentro, é proibido dentro do seu coração, a gente vai para achar. E o que os irmãos aqui eles fizeram foi exatamente isso. Por isso o Torá declara a nossa paraxá, o problema não era que o pai amava, etc. O problema é que eles não tiraram a limpo. Eles tinham que chegar para Yosef e falar, cara, essa tua conduta está prejudicando a gente por isso, por isso e por aquilo. Se eles tivessem conversado, procurado Yosef para poder conversar o que eles têm no coração, a história seria diferente. Qual que é a prova? A prova é o que o Rambam ele traz na mesma lei. Ele fala de onde ele aprende isso? De Shmuel Beit. A história de Shmuel tem uma história muito conhecida, o Saulo vai lembrar isso muito bem, porque a gente já estudou isso, quer dizer, o Saulo também já estudou. Então tem a história de Avshalom e Amnon e Tamar. Então o que era? Então Avshalom e Amnon, eles eram irmãos do próprio rei Davi, mas só que de outra mãe. E, na verdade, Avshalom, ele tinha uma irmã chamada Tamar, que era irmã. E Amnon queria simplesmente, ele achava a irmã linda, a irmã, né, que essa era a Tamar, e ele quis se deitar com ela. A história, ele se fez de doente, pediu para o rei Davi, não vou me prolongar na história, pediu para ela servir, então, ele na cama, e foi lá, ele violou ela, e depois não quis ficar com ela falou, pelo menos casa comigo, etc. Ele falou que não. Avshalom ficou sabendo da história porque encontrou a irmã totalmente abatida, falou o que aconteceu. E ela contou o que aconteceu, ela falou que irmão, etc. Avshalom falou para ela, descrito em Shmuel, fique calada, pois na verdade é teu irmão que falou isso, não faça nada. Imagina, Avshalom
disse para Tamar não falar nada, e que tinha que ficar calado para não falar nada porque era irmão. Está escrito que Absalom também não falou absolutamente nada para Amnon, nem foi tirar limpo. Só que ele guardou no seu coração por 2 anos. Passaram-se 2 anos, ele foi fazer uma festa, convidou Amnon. Amnon, ele foi lá, bebeu, ele foi lá e matou o irmão. Por que ele matou o irmão? O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, Absalom, ele guardou a raiva do seu irmão. Se ele tivesse conversado com o irmão para poder ele tirar limpo, ele não estaria com todo aquele ódio, com toda aquela raiva, e o pior não teria acontecido. A mesma coisa aconteceu aqui com os irmãos de Yosef. Uma vez que eles não criaram, eles não conseguiam falar, eles não guardaram no seu coração, diz Rabi Yonatan Leibniz, eles guardaram dentro do seu coração, e diz o Nachmanides, o Ramban, ele traz o seguinte, que derech hasonim lechasot sinaltam belibam. Normalmente quem odeia guarda o ódio no seu coração. É difícil quem tem ódio sobre alguém, o cara tem um ódio tão, o cara tem ódio sobre aquele cara e guarda no seu coração, isso é a pior coisa que tem. Então, isso que dizem nossos sábios, por isso que aconteceu, que os irmãos, a Torá declara, os irmãos não conseguiram conversar em paz com Yosef, se tivessem pronunciados para fora, as coisas teriam, teria acontecido de uma maneira totalmente diferente. Os irmãos não iam julgar no poço, e Yosef estava sendo julgado sem saber o ódio dos irmãos, porque o ódio nunca foi conversado com ele. Nunca foi conversado com ele. É verdade que no sonho, quando eles falam no sonho, ele falou que você vai reinar sobre nós, mas Yosef não estava entendendo o que estava no coração deles. Aliás, por que Yosef tem isso complementa o outro. Por que Yosef foi procurar contar os sonhos se os irmãos já não estavam bem com ele? Por que Yosef achou que ao contar os sonhos isso ia ser bom para os irmãos? Será que ele entendeu que os irmãos já não gostavam dele, que isso só ia instigar o ódio maior dos irmãos para com ele? Então, sábios comentam que não. Sabe o que Yosef queria aqui? Yosef queria, assim os comentaristas falam, uma coisa diferente, uma coisa bacana. Os comentaristas contam assim, quando Yaakov amou Yosef de uma maneira maior, porque sabia que ele ia ser o líder, e Yosef pescou, obviamente, porque toda a Torá que Yaakov estudou na Yeshiva de Shem Ve'ever, ele passou isso para Yosef. Então, Yosef Atzadik. Yosef estudou com o pai e se tornou realmente, Yaakov preparou Yosef para a liderança. E isso, obviamente, magoou os irmãos. Os irmãos achavam que quem tinha que ser rei era Reuven, o filho da Leia. Principalmente que Yosef está escrito que ele ficava com as filhas de Bilhá, com a concubina, que os filhos de Leia repugnavam por completo. Eles não aceitavam os filhos das concubinas, os filhos de Leia. E Reuven, querendo ou não, era o filho de Leia, o primogênito, e os irmãos queriam que quem tem que ser dado o cetro, enfim, teria que ser para Reuven, não o cetro de reinado, porque isso ficou com Yehudá depois, mas quem teria... Quando Yaakov dá para Yosef, que é filho da Raquel, isso criou um transtorno muito grande ali. Mas Yosef e Yaakov entenderam que esse era o sistema, porque os dois estavam conectados, afinal de contas, ele é o seu sucessor. Quando Yosef viu que os irmãos estavam revoltados com o pai, por isso que ele estava fazendo com eles, então o que Yosef fez? Yosef falou o seguinte, deixa eu contar para os meus irmãos, veja que papai tem razão, porque afinal de contas eu sonhei, e um sonho é uns 60 avos de profecia. Isso para uma pessoa convencional. E para um tzadik, um sonho é mais que uma comprovação. Um tzadik, quando sonha, não é mas não é um sonho qualquer. A gente viu que os sonhos de Yosef tudo prevaleceu, então Yosef, quando sonhou, ele só quis contar para os seus irmãos, falou o seguinte, olha, papai não está errado, eu só estou dizendo para vocês que é uma coisa dos céus, até eu sonhei isso. Quer dizer, Yosef está pensando que se ele for relatar para os irmãos o sonho que ele teve, só vai afirmar a escolha do pai, porque assim tem que ser, e que o pai não está sendo ruim, que o pai não está fazendo diferença. Simplesmente o pai está preparando o próximo líder, que é assim que é, assim o fato que é. Mas a grande verdade é que eles não estavam preparados para isso. E eles guardaram dentro do coração, e Yosef, então, aconteceu a venda de Yosef, etc., foi levado, e ele foi, enfim, caminhado para a diáspora, como a gente vê. Veja,
Sirá, quando a gente fala conversar, então é tão importante isso, a pessoa conversar e falar. O que a gente está querendo dizer é que para chegar à paz, a gente precisa ter de conversa, a gente precisa ter diálogo. O diálogo é um meio que o judaísmo criou para a gente apaziguar a nossa situação com Deus. Quando a gente faz a tefilá, nossos sábios falam que sobre Yitzhak ele foi no campo Lassuach Basadeh, ele foi Lassuach Sirá, ele foi conversar no campo. O que quer dizer conversar no campo? É tefilá. A tefilá é o meio da oração, onde a gente está apaziguando entre nós e Hashem. É o momento de paz entre você e Deus. Qual é que é o momento de paz entre você e o outro? Através da conversa. A fala e a conversa é o meio na qual a gente chega à paz. Não existe outra maneira de você chegar à paz a não ser através do diálogo. Por um lado, você diz que a maledicência causa um mal terrível, Lashon Hará, pode causar intrigas e brigas entre pessoas, a maledicência, mas pior que a maledicência é ficar calado. É quando a pessoa não fala o que ela pensa, quando a pessoa ela guarda o seu rancor, quando a pessoa ela guarda a sua raiva. Então tem silêncios que são bem piores do que a maledicência. Por quê? Porque a gente tem que saber, o judaísmo nos ensina que as palavras criam, certo? Deus falou e assim surgiu. As palavras revelam. Deus falou no Sinai, teve a revelação de Deus no Sinai. As palavras ordenam e mandam, sabe? Mandamentos foram pronunciados também no Sinai, quer dizer, Deus, Bidvar Melech Shilton, com a palavra de Deus assim ele domina. E as palavras também redimem. As palavras também faz a pessoa ela fazer tshuva, arrependimento, al-het. A gente tem confissão, a mitzvah da Torá, e tudo pronunciado com palavras. Você pecou, você falhou, você conversa, você pede desculpas, tá certo? Porque não importa o que a gente sente dentro de nós, falar sempre é o melhor remédio. Para a gente não carregar uma dor que a gente tem, para não carregar um ódio que a gente tem, a gente sempre tem que procurar falar. Quando a gente fala, ao menos a gente dá ao outro ser humano o livre-arbítrio dele expor aquilo que ele é. Mesmo que você não vai chegar a compreender a pessoa ou chegar a amar aquela pessoa, mas ao menos você dá a chance do outro se expor, do outro falar. E acredita, isso ameniza violentamente todo e qualquer ódio que você tem, e aí então você chega realmente à paz. Porque a fala, a gente fala, nós sabemos falar, a fala é o único caminho da paz. A fala que conduz à paz, essa é a pura verdade. Né? Sempre, e aqui a gente vê isso na orientação na Torá. Por isso vem um versículo tão pequeno na Torá e fala, parece, o que tem a ver? Não, a Torá fala, olha só, eles viram que o pai amava o irmão, velo yachelu daberol shalom. Eles não conseguiam falar em paz. Guardaram rancor. E sabe o que é esse trauma? Anos a fio. Anos e anos e anos até eles irem para o Egito, eles estavam carregando esse trauma. E quando realmente o Yosef ele se revela para os irmãos, eles ficam calados. Recuam, não conseguem, eles falam, e agora? Carregaram dentro do coração. Então, se tivesse falado naquela ocasião com Yosef, pode ser que eles não iam viver amores, não iam jurar amor um para o outro, mas que as coisas sairiam diferentes. Cada um ia expor a sua opinião, ia ter o diálogo, você dá chance ao outro. Então vem a Torá e traz a razão do porquê aconteceu toda a diáspora, porque aconteceu momentos de tal dificuldades, é simplesmente que loia halul da shalom. É quando você guarda o ódio de uma pessoa dentro do seu coração. É quando você não se pronuncia com um relacionamento. E assim num relacionamento pessoal. A gente tem que aprender relacionamento entre homem e uma mulher, entre pai e filho, etc. Não importa o que o outro faz. Não importa. O que importa é que você seja sincero e não carrega dentro do coração e que você fale e pronuncie. Maimônides, essa lei que a gente leu, ele disse, o cara falhou com você, você tem que perguntar para ele por quê. Você me fez isso. Simplesmente põe para fora, não guarda e fala, pô, ele me fez isso, ele me prejudicou, eu fiquei calado. Você fica calado, você fica com raiva. Você está transgredindo algo da Torá. E aí é o caos, cara, é trauma para a vida inteira. A gente vê nessa cena de Yosef. Então aqui é uma passagem bonita, eu acho que é uma lição para a vida. Qualquer coisa que acontece que alguém te fez,
Cara, chega pro cara e pergunta, mesmo que ele não vai ter a resposta ideal, ele te sacaneou, não importa, mas você pronunciar e falar, você dá a chance para o outro falar, e isso, certeza porque você tem sobre aquela pessoa. Bom, é isso que eu tenho que falar para vocês. O que vocês têm para falar? Falam aí, porque temos 5 minutinhos. Bora.